Começando mais um Pode Papo com o Maurício, agora também com transmissão pela TV Guarulhos do canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Também com apoio da Guarupaz e The Rock Barbearia. Márcio, meu amigo. Para você que nos acompanha, não está inscrito, se inscreva. Para você que já nos acompanha, deixa seu like e ativa o sininho lá. Sempre tem boas conversas aqui. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa maravilhosa, vereadora durante 4 mandatos. Foi 4 mandatos, vereadora, né? Exato. Educadora e agora deputada federal, afro-indígena, feminista, militante de direitos humanos, trabalho intenso na defesa do direito das crianças, do adolescente e da juventude, a saúde, moradia e os direitos humanos. Tudo que a gente necessita que se defenda. A deputada federal Juliana Cardoso defende. Deputada, muito obrigado por você, a senhora poder estar aqui presente, ter aceitado o nosso convite. Como é que estão as coisas em Brasília? Tiro, porrada e bomba. Primeiro, queria agradecer, né, a gente tá aqui nesse bate-papo, o quanto é importante essa comunicação, né, com as pessoas, o quanto é importante esse meio de comunicação que a gente se perde muito, às vezes, em espaços que não estão falando a verdade sobre os fatos, Isso né? mesmo. Mas, ao mesmo tempo, de estar interligado com a nossa comunidade, né? Então, parabéns. Bom, Brasília, eu tenho falado muito que nessas articulações que a gente tem, primeiro do Centrão, né, que ali fica em torno do presidente Lira, mas a gente também tem um núcleo que é de extrema-direita, né, é aquele que trabalha com fundamentalismo religioso, aquele que trabalha só para lacração na internet, e quando você tem a lacração, você tem as fake news, você tem uma forma muito turbulenta e confusa de estar ali naquele espaço das comissões, no espaço do plenário. Mas, ao mesmo tempo, né, estamos junto com o presidente Lula e nesses 11 meses, né, que... Na verdade, já estamos entrando no 12, né? Já vamos fazer já é Natal, meu Deus do céu. Trabalhando para que a gente possa reconstruir o Brasil, né? Então... O bolsonarismo trouxe um retrocesso enorme, né? Não só na questão da economia, na questão dos direitos humanos, na questão do feminino, em tudo trouxe, mas ele trouxe também no debate político, né? E ainda não está fácil de derrotá-lo, né, nessa questão. Você acredita que a esquerda ainda não aprendeu a utilizar as redes sociais como deveria? Olha, a gente tem que enxergar nessa relação de comunicação tudo aquilo que essa onda do Bolsonaro trouxe, que é trabalhar com uma comunicação ilegal, Sim. Né? Então, todo o banco de dados deles não é do Brasil, não é aqui no Brasil, é para fora dele. Então, essas grandes redes internacionais, né, Facebook, Instagram, Twitter, toda essa rede, não especificamente o espaço, mas a rede que eles vão construindo de algoritmo para poder ter mais seguidores. Isso não é construído aqui. Até porque, se fosse construído aqui, teria toda uma barreira para você conseguir chegar naquilo que eles hoje são, a capacidade que eles hoje são. Então, por isso que a gente fala sobre o PL Fake News, né, que a gente ensaiou no mês de março para poder conseguir fazer a aprovação dele, que colocava regras, né, regras e financeiramente também, porque todas essas empresas não pagam impostos para o Brasil. Verdade, né? verdade. Eles usam, né, quem aqui não tem Facebook, quem aqui não tem Instagram, quem aqui não tem todas essas redes sociais, e que esses recursos não são investidos aqui no Brasil. Então, tudo e são financiadas, é importante dizer, e não são investidas aqui no Brasil, mas são que financiam essa onda de fake news, né? Então, não conseguimos, infelizmente, colocar para andar, até porque eles se beneficiam, né? Muitos deputados e senadores se beneficiam dessa rede sem travas.
Então, a gente não conseguiu avançar nesse sentido, mas estamos ali, né, para o ano que vem, tentar se organizar nisso para a gente poder tramitar esse projeto de lei, para pôr travas. Eu fiz essa pergunta, deputada, porque é o seguinte, apesar da nítida melhora da economia, desde que o Lula voltou, né, muitas pessoas ainda... Saúde. Quase foi. Muitas pessoas ainda se recusam a reconhecer a melhora no mercado. Mas tem hora que não é só por bronca do Lula, ou só pelo fanatismo do bolsonarismo, mas a gente percebe que a comunicação ainda por parte do governo ainda não é tão eficaz, né? Você vê agora há pouco tempo a questão da desoneração da folha, né? Vão ter milhões de desemprego e tal, e que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que vai ter ainda um projeto sobre isso, e aí o pessoal já começa a utilizar isso. Ainda não tem problema, ainda a comunicação nossa, apesar de todos esses problemas, a gente não deveria investir de forma diferente, de forma melhor na nossa comunicação? Eu acho que a gente tem sim que fazer um investimento, a gente tem que tentar ultrapassar essa barreira das mentiras, né? Agora, a rede também nos esconde. Isso é verdade. Ela nos esconde. Então, você pode ver, na medida do que esses que são patrocinados por essa fake news, eles sempre aparecem muito mais nas nossas timelines. Quando você tem, eu ou você, por exemplo, que somos pessoas públicas, né, e que a gente defende causas que são vinculadas à classe trabalhadora, ao povo brasileiro, às mulheres, principalmente, você vai sendo escondido dessa rede. Já tem toda uma técnica para isso, né? Tem toda uma técnica. E essa técnica a gente não consegue ultrapassar, mas não é porque a gente não tem capacidade. É porque os algoritmos dessas redes foram criados para isso, para esconder quem defende o direito, quem fala a verdade, né? Então, isso é importante a gente visualizar quando a gente fala sobre a relação de comunicação. Eu estou na comissão de comunicação, né, da Câmara. Está na hora da gente ter a própria comunicação, exato, né? Cada então, vez por mais. isso que eu sempre digo que esses espaços, né, que se organizam, tanto de podcast, tanto das nossas imprensas alternativas, que a gente tem muitas, né? A gente tem que cada vez mais potencializar esses espaços, porque é dessa forma que nós vamos conseguindo não estar nesses algoritmos, né? Mas a gente ultrapassar e prevalecer a verdade. E você falou agora que muitos se beneficiam com isso, muitos parlamentares, muitos políticos, né? Então, apesar da vitória do Lula, né, é um dos piores congressos da história, não é? Nós estamos em um cenário muito gritante de falta de conteúdo verdadeiro do que é política pública. A gente elegeu o presidente Lula, mas a gente conseguiu, infelizmente, eleger todos os inimigos número 1 do presidente Lula. Então, o debate, quando você olha, né, aquela tribuna, quando você olha essa extrema-direita, que são uns 130 dos 513. Sim. Né? E aí você tem uma outra parte de deputados que aí são do Centrão, que estão junto com o presidente Lira, que não enxergam e não dão abertura para realmente fazer uma política de defesa, né, do nosso Brasil. Por que eu falo isso? Porque eles ainda sempre ficam buscando, dentro de projetos de lei, da eleição, de projetos que são importantes para o governo, da relação orçamentária, tudo eu quero, eu vou te aprovar isso, mas você me dá o que em troca? A gente ainda está, infelizmente, nesse sistema, né? Então, eu sempre falo que o presidente Lula, ele guerreia muito, né? Sim, sim. Mesmo com toda essa conjuntura, ainda assim consegue aprovar projetos como Minha Casa e Minha Vida, consegue aprovar projetos como a Bolsa Família, consegue aprovar projetos como Mais Médicos. Enfim, então você tem importante a gente ter eleito o presidente Lula é porque a gente está indo para a reconstrução do Brasil e está trabalhando para o Estado forte. Está trabalhando para uma economia que vai ter geração de emprego e renda para a classe trabalhadora. Mas não é muito evidente. É um balcão de negócios.
Eles transformaram a Exato. política realmente num balcão de negócios, Exato, né? porque eles estavam acostumados com orçamento secreto. Sim. O orçamento secreto, ele foi colocado para as suas bases e o parlamento. Por isso que também você teve recurso para eleger tantos deles. Sim. E o Bolsonaro só não conseguiu se eleger porque ele entregou todo o orçamento, ele, né, fez várias irregularidades. Bom, primeiro que esse presidente, ele já poderia estar preso... ainda não me conformo por que ele não está na cadeia. Ele e a família inteira. Ele e a família inteira, porque é lesa pátria. O que ele Sim. fez já na pandemia, já não fazendo a vacina, já colocando... Ele já deveria ter sido preso quando era presidente. Exatamente. Se a gente estivesse num lugar correto da justiça, ele deveria. Mas, quando você vê que eles destruíram o Brasil por conta desse orçamento secreto, né? A cada ministério que a gente entrou durante esses 11 meses, né, principalmente da saúde, Sim, sim. porque eles trabalham com uma lógica do Estado mínimo. E é uma lógica totalmente errônea, E ridícula. eles falam, né? Juliana, o que é Estado mínimo? É simplesmente que eles pensam o seguinte: você não precisa ter um sistema único de saúde, que você vai lá no posto, que você possa fazer atendimento no médico, depois passar por exames, que o governo não precisa pagar E isso. na pandemia, no próprio governo dele, se demonstrou que o SUS foi mais necessário do que qualquer outro hospital particular. Isso, sem dúvida nenhuma. Isso é para todas as outras pastas, que você não precisa ter creche pública, que você não precisa ter escola pública, que você não precisa ter assistência social que te enxergue, né, o que ali quando precisa da assistência social. Você não precisa ter segurança, eles queriam que cada um fizesse sua própria segurança. Com as armas, né? Então, é isso que é o Estado mínimo, né? E a gente trabalha, quanto mais presidente Lula, né, a nossa concepção de trabalho, quanto mais você tem orçamento para uma política pública que atende, né, o povo, mais você não depende tanto, né, de ter recursos para poder, por exemplo, se eu não tenho... Imagine se a gente não tivesse uma unidade básica de saúde para ter um atendimento. Sim. Nessa situação que a gente está, as pessoas tinham dinheiro para fazer um convênio? De maneira nenhuma, que é um absurdo também. Eles proporam, né, no decorrer desse período, voltar antes do SUS, que eu não sei se você lembra, mas antes do SUS, a pessoa tinha que ter carteira assinada. Sim. Né, verdade, que é o INASP, para poder chegar a ter um atendimento médico. Já pensou se isso na pandemia tivesse acontecido? E com carteira assinada, como? Se eles conseguiram fazer um desemprego, né? Rapidamente em 6 anos, porque a gente também tem que contar do golpe do governo Temer. Sim, com certeza. E com tudo isso contra, né? Qual que é a sua avaliação, qual que é a sua opinião sobre esse primeiro ano do governo Lula? Acho que a gente avançou naquilo que conseguiu ter. Startou ações como muitos projetos, como eu já disse, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, a relação das cotas, a farmácia popular, a relação da desdolarização do real, né? Sim, sim. O aumento do salário mínimo. Então, são ações, e várias entre outras tantas, né, que a gente conseguiu estar avançando nesse sentido. Agora, nós temos um presidente do Banco Central que não é nosso. E isso talvez uma parte da nossa sociedade não entenda. A gente precisa mudar urgente, né? E eu falo que o governo Bolsonaro e Temer, eles foram cirúrgicos de fazer legislações, né, que mexiam com o próximo governo de presidenciáveis, como o presidente do Banco Central. Onde já se viu você ter um presidente da República que está lá, que tem um projeto, que tem um programa, você ficar 2 anos com um presidente do Banco Central que é do projeto anterior. Aí dá no que dá. A economia com muito custo, né? A gente tentando trabalhar para ela poder girar. Os juros que esse presidente do Banco Central coloca de 13,75%, né, baixou 2% agora. Sim. Então, enfim, mas ainda assim é um juros muito alto. Muito. Aí o governo presidente Lula com o ministro Fernando Haddad tem que ficar enxergando outras alternativas, né, como a reforma tributária, como o arcabouço, como entre outras coisas que foram colocadas ali,
para que a gente possa ter renda, né? Importante dizer sobre o arcabouço, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas, Juliana, o presidente Lula está viajando muito. Imagina, ele tem que ficar aqui no Brasil, tem que cuidar das coisas do Brasil. Isso está na boca do povo. Só que as pessoas não percebem que a cada saída dele é um recurso que vem. Quantos bilhões que ele traz de volta, né? Então, traz junto com ele de volta. Traz junto com ele. Porque não traz droga, não traz joias, não traz nada disso. Graças a Deus, ele traz bilhões para investir na economia do país, né? Então, isso é um potencial que o presidente tem, mas qual é que está sendo a nossa dificuldade? Enquanto você não finaliza a votação do arcabouço, o teto de gastos do recurso que a gente já tem continua. Então, ele pode trazer recurso, pode ter outros investimentos, mas se você não mudar para o teto, você não consegue gastar. Certo. Então, a gente tem uma situação econômica muito você falou, tem que ficar dançando. O presidente Lula, junto com seus ministros todos, né? Exatamente. Particularmente aí com o Fernando Haddad, ele tem que dançar, não pode dançar conforme a música, né? Esse é o problema, tem que dançar diferente. E falando em ministros, o Flávio Dino é maravilhoso, né? Eu sou fã do Flávio Dino, assim como sou fã de Vossa Excelência. Obrigada. E ele se destaca demais, a inteligência dele e o sarcasmo elegante dele. O sarcasmo elegante dele é uma delícia de você assistir, né? Ele enfrentou isso, as convocações do Congresso com uma elegância, com um sarcasmo, que era divertido, inclusive, a gente assistir. Muito. Né? E qual que é a sua avaliação agora para ele sendo indicado para o STF? Nossa, Olha, primeiro, antes de falar do nosso Flávio Dino, falar assim, eu nunca pensei na minha vida que eu ia agradecer a indicação do Xandão. Realmente é uma outra figura que foi essencial para a manutenção da democracia no país. Exato. E ao mesmo tempo eu falei que eu nunca achava na minha vida, né, que eu ia ter que apoiar o Geraldo Alckmin. É o nosso chuchuzinho, bem temperadinho agora. Tá se destacando também, se destacando. Né? Então eu falei assim, bom, a política é uma coisa muito maluca, né? Mas ela é real. E tem que ser tratada com muita inteligência. E isso o Lula consegue enxergar de uma forma que ninguém consegue enxergar, né? E que a gente fica bravo às vezes. Né? Ele toma umas decisões que você fala, caraca, que porra que você tá fazendo? De repente, pum, dá certo, rapaz. Acho que até quando ele erra, ele acaba acertando. Ele é abençoado demais, graças a Deus. Ele é. Então, eu tenho uma perspectiva que, né, o Flávio Dino venha para esse espaço para humanizar esse STF, para colocar a realidade do que é o povo, do que é a cabeça do povo, do que o povo precisa. E porque, mas Juliana, o que tem a ver STF com o povo? Tudo. Tudo? Tudo. Porque nós somos 3 pilares, né? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Sim. Então, o judiciário, ele é aquele que ajuda quando o executivo não está acertando e o executivo não está acertando e o legislativo também não. Fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada, vamos pensar. Ou, às vezes, é aquele que usa para poder, o que os dois estão acertando para poder entornar o caldo. Então, depende do quê? Então, eu estou muito feliz, né? Primeiro que Flávio Dino foi um ministro espetacular, né? Conseguiu com uma inteligência, né? Naquele plenário, quando era chamado para as comissões, né, deixar muito deles no bolso. Sim. Né? E a gente sentia que até ele se divertia ali. Muito, ele era falava. Como se fosse um professor falando com crianças, assim, brincando com as crianças. Né? E ele falava isso, falava, gente, podem me chamar mais, eu gosto muito de vir aqui, pelo menos eu descanso. Eu me divirto. E aí, eu acho que vai ser nessa perspectiva também, nessa mesma inteligência, nessa mesma organização de entender, né, o que a gente vai precisar desse instrumento jurídico para poder avançar realmente numa democracia. Estou muito feliz com essa indicação. Eu também, fico muito feliz. Vamos falar um pouco da deputada. Deputada, quais são os desafios piores enfrentados por mulheres na política e por que essa
infelizmente, essa ainda falta de mulheres na política. Ai, bom. Sendo que mulher é a maioria. A maioria. E todos nós dependemos. Ou a gente ou é mulher ou nasceu de uma mulher, não tem jeito. Então, É isso. me diz aí. A gente tem que voltar a casinhas antes, né? Sim. Primeiro entender que nós mulheres, há pouco, começamos a ter o direito de voto, né? E ainda passamos por bastante dificuldade. A gente não votava, né? Não podia votar, não tinha direito a voto. Aí a luta da sufragista, entre outros movimentos de mulheres, né, que morreram, inclusive, Sim. por conta dessa luta, com que a gente pudesse votar. Mas aí, eles não queriam dar muito de lambuja para as mulheres isso. Então, só poderia votar se o marido autorizasse. Bom, fomos para a luta, para a guerra, e daqui a pouco as mulheres podem votar, né, sem autorização dos maridos. Então, a gente ainda vive numa sociedade que pensa que nós mulheres somos feitas para aquela do cuidado, que a gente não tem capacidade intelectual, né, para poder estar em outros lugares de profissão. E não é só na política, é em todas as profissões. Continua muito grande ainda, né? Muito. Então, Enraizado. nós estamos muito aquém e atrasadas, né? Não nós, mas a sociedade machista nos impunha que a gente não conseguia chegar nesses espaços, e agora que a gente vem com muita luta conseguindo chegar. Portanto, leia-se que esses espaços da política também não. E como que a gente foi destravando isso? A gente foi, primeiro a gente foi, olha, precisa ter 30% de cotas de mulheres nesses espaços para poder concorrer, né, ao legislativo. Bom, conseguimos isso, mas daqui a pouco a gente percebeu que não conseguimos trabalhar sem dinheiro. Sim, Né? sim. Porque a gente tinha guerra financeira de outras campanhas. E como que a gente iria trabalhar? Era só por o nome? Não tem condição. Né? A gente gasta gasolina, a gente gasta material. Muitos a partidos gente gasta usando mulheres só para cota. Para cota, né? Exato. Então, a gente trabalhou muito para poder conseguir ter 30% das cotas, mas que a gente também tivesse 30% do recurso do fundo partidário e do fundo eleitoral e 30% de aparecer nas redes de comunicação. Tem paridade, né? Quanto mais. A Não gente tá tá lutando para paridade, mas porque não adianta você dar. O que eu estou entendendo que a deputada está falando é que não adianta você ter a obrigação de ter 30% da chapa de mulheres, mas você não dá condição nenhuma. Então, ela não precisa aparecer na televisão, não precisa ter dinheiro para fazer campanha, não precisa. Então, você não está dando 30%. Não, né? é só o nome. É 30% com tudo, né? No mínimo, né? Então, a gente conseguiu isso. Então, hoje a gente tem 30% de fundo eleitoral, 30% de fundo partidário, 30% de comunicação. Então, você vê que as mulheres estão aparecendo mais na televisão, né? Nos comerciais. E agora a gente está chegando. Então, por exemplo, nós temos hoje 513 deputados. Nós somos em 93 mulheres. A maior bancada de mulheres da história da República. E por que isso? Porque deu condições de. Sim. Né? Mas a gente quer ter a paridade, tá bom? A gente quer ter 50%. É isso mesmo. Eu acho que tem que ter mais. Eu penso da seguinte forma. A gente precisa ter gente que representa as nossas necessidades. Então, eu tenho que votar em quem vai cuidar do trabalhador, porque eu sou um sindicalista. A mulher tem que votar em quem vai cuidar da mulher. O homem, porque o Brasil ainda não sabe votar, né? Você pega os pobres, você pega os que mais precisam, você pega pessoas LGBTQIA+, você pega mulheres que votaram no Bolsonaro e votaram bolsonaristas. Né? Muito. Então, desesperador, mas votaram. Votaram porque o agro é pop. O agro não trouxe porra nenhuma pra gente. Aliás, trazendo doença, tempo, né? Pelo contrário, só trouxe problema pra gente. E aí você vê trabalhador ou pessoas que sofreram por causa do agro pop e votaram no agro. Então, eu tava conversando com a Lúcia França aqui, né? Uma maravilhosa mulher. Eu até mando um abraço pra ela e pro Márcio França também. E eu falei isso pra ela, eu falei, a gente precisa votar no que a gente precisa ensinar o povo a votar no que a gente precisa. Por exemplo, se eu tenho medo da minha filha pegar um carro e sofrer um assédio, sofrer um abuso, alguma coisa, então eu tenho que votar em quem vai garantir essa segurança da minha filha. Exato. Se eu não tenho escola para os meus filhos, então eu tenho que votar em alguém que vai garantir escola para os meus filhos. Eu acho que isso a gente precisa passar muito pro povo brasileiro, né? E tentar entender as concepções, né, assim, do que é um projeto político
de que a classe trabalhadora possa ter direitos, né? E o que é um projeto político daqueles que retiram os direitos. Então, tem que ter clareza nesse sentido. Agora, você me dizer assim, o que é que você pensa hoje da Câmara Federal? Eu cheguei há pouco na Câmara, né? Me elegi, cheguei em fevereiro. Quando foi mês de junho, já me colocaram na comissão de ética. De ética, pedindo sua cassação, uma Aí eu falava assim, gente, terrível, mas né? eu nem cheguei, vocês já querem me mandar embora? Não, não, não. Por conta desse embate, né, que as mulheres, essa combatividade... Eu tenho falado assim, que o nível da combatividade de homens e mulheres, né, que são de esquerda, que estão na luta pelo povo, mas as mulheres em especial, a gente tem que o tempo todo se colocar e trabalhar muito mais, porque os machistas de plantão, tá certo? Eles o tempo todo tentam nos desqualificar. Só que a gente acaba dando um olé neles e a desqualificação fica com eles. Então, a nossa cassação de mandato foi arquivada por uma onda, né, que não passou pelo Congresso especificamente, mas foi obrigado pela onda que teve de solidariedade das mulheres nacionais e internacionalmente. Então, eles pesaram. A misoginia que eles fizeram conosco pesou. São 6 mulheres combativas, né, sendo que 2 delas são indígenas, né, que não iriam suportar essa relação de falar o absurdo que eles iriam fazer se eles tivessem cassado os nossos mandatos. E é uma coisa que a gente precisa também depois falar um pouquinho mais para frente, mas esse absurdo que fizeram com o povo indígena, né? Sim. Absurdo não, esse extermínio, né? Com a participação das mulheres na política, ela impacta, é lógico, em políticas públicas diretamente ligadas para as mulheres, e não só para as mulheres, para crianças, adolescentes, porque a mulher ela tem um olhar, para mim, a mulher ela tem um olhar mais abrangente, não é tão, né? E aí você pega aqui, como que você vê isso? A gente tem um Tarcísio, que primeiro assim, ó, gente... Socorro! São Paulo, por que vocês votam num carioca para ser governador de São Paulo? Não dá para entender. Né? Depois falam de nordestino, que é burro. Não, burro é o paulista, o paulistano, que vai lá e escolhe lá um carioca para vir. E não é por causa do seu cara, poderia ser um carioca, né, pelo menos bom, mas não, traz essa desgraça que é o Tarcísio. E aí ele tira 17 milhões e 100 mil de delegacias da mulher. Delegacias 24 horas. Corta 35% da verba de câmeras em uniforme dos PMs. E tendo em vista que teve um aumento agora de violência contra a mulher, né? E ele vai diminuir ainda mais 70% do orçamento destinado às unidades policiais especializadas. Vamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, porque é um cúmulo. É o cúmulo o que esse governo faz. Além disso, ainda com as privatizações que ele quer, não tem um projeto social para o estado de São Paulo. Um projeto social. E o que tinha, ele está fechando. Está acabando tudo. Então, me diz aí, ainda mais com esse aumento da violência contra as mulheres. Hoje você como uma defensora espetacular. Hoje saiu, inclusive, uma pesquisa sobre isso, né? Então, nós estamos falando sobre violência psicológica no crescimento de 89%. Nossa. Nós estamos falando de uma violência moral de 77%, de uma violência física de 76%, patrimonial 34% e violência sexual 25%. Então, nós estamos falando no crescimento, né, intenso de violência contra as mulheres e de todas as formas, né? E falta aqui a violência política, porque eu acho que a gente tem sofrido muito, né, não só nós, mulheres deputadas federais, mas você pode enxergar, deputadas estaduais são mulheres combativas, feministas, de luta,
ou mulheres que não se declaram feministas, mas são mulheres que estão do lado de políticas públicas e vereadoras. Vereadoras. Né, de vários... E vereadores também. A gente precisa falar que também vereadores que têm uma combatividade também estão indo para comissões de éticas para poder serem cassados seus mandatos. A gente só em São Paulo, só no Brasil... o PT, na composição dos nossos vereadores, a gente perdeu 4 mandatos cassados de comissão de ética, sendo que 3 deles são de mulheres, né? E de deputadas estaduais estão 10 de todo o Brasil que estão em processo de comissão de ética. E normalmente são única, né, em toda a casa. Óbvio que dá para recorrer, né? Enfim, vai acontecer. Mas hoje o nosso percentual da violência política de gênero também é essa. E a gente teve um aumento de 36% de feminicídio no estado, né? Sendo que no primeiro semestre de 2023, o estado teve 111 casos o maior número de todos os outros estados, por incrível que pareça. Enquanto isso, você colocou muito bem aqui que o governador retirou. Mas a gente precisa enxergar quem é a secretária de mulheres que o Tarcísio colocou. Foi vereadora comigo em São Paulo. Ela foi assessora e braço direito do senhor Eduardo Bolsonaro. Sim. Ela não estou falando da religião, tá, gente? É importante dizer isso. Mas a religião que ela representa e sempre fala é a religião evangélica, mas com o conceito, né, de que as mulheres têm que ser bela recatada do lar. Né? Ela está naquele local para poder enxergar legislações, no caso de vereadora, para tirar o direito das mulheres. E agora está como secretária a serviço de fechar, de não ter recurso, de não ter orçamento. Por quê? Porque o intuito é fechar essa secretaria de mulheres, né? E acabar com toda a política que tem no entorno de atendimento às mulheres. Porque a fala dela é muito clara. Homens e mulheres têm todos os direitos, são iguais. Então, a gente tem que enxergar o perfil. Homens, mulheres, negros, LGBTQ, mas todo mundo é igual. Todo mundo é igual, só que ninguém é tratado igual. Então, esse número de violência é óbvio que vai ter um crescimento. Enquanto o governo Tarcísio tem fechado, né, e cortado orçamento, o governo Lula tem avançado no Ministério das Mulheres para pensar políticas da Casa da Mulher Brasileira, para pensar políticas de ações emergentes e rápidas para toda a relação de mulheres, né, e para todos os tipos de serviço, não só de geração de emprego e renda, né, de profissionalização, de organização, que essas mulheres possam sair desse ciclo de violência e viver a vida delas sem tanto traumas. Então, tem recurso, tem investimento, tem programas muito importantes que a gente tem colocado. E, principalmente, esse diálogo com o judiciário. Porque o judiciário ainda não está, infelizmente, melhorou muito, a gente precisa reconhecer, mas ele ainda não está totalmente, né, dialogando com a agilidade necessária. Não implantam, por exemplo, a legislação Maria da Penha. Sim. Né, para determinado ponto. E uma outra coisa que a gente precisa dizer é sobre alienação parental, que é um projeto que foi pensado, né, lá atrás e que hoje é usado, né, principalmente, né, a justiça usa muito isso para tirar os filhos da mãe e principalmente colocando em pais abusadores. É uma coisa, assim, horrorosa. A gente conversou com um advogado aqui sobre isso, que defende muito essa causa e é assustador. É assustador. Né? Agora, hoje eu não vejo que a gente tenha um congresso que consigamos fazer a mudança dessa legislação, infelizmente. E eu fico, assim, indignado ainda, porque... Mas a gente precisa tocar o dedo na ferida. Por causa disso, assim, eu acho que a mulher ela tem uma atenção diferente. Novamente, eu acho que o homem é muito prático em algumas coisas que não deveria ser. Mas a mulher ela tem uma atenção diferente para idosos, tem uma atenção diferente para quem está doente, tem uma atenção diferente para quem, para criança, para adolescente, né? E que que você tirando esses direitos das mulheres, você não está percebendo que você tá atrapalhando também os mais velhos, você está atrapalhando as crianças, inclusive sua defesa grande na questão da criança e do adolescente, que é uma causa
super justa, é uma causa necessária, mas que pouquíssimas pessoas defendem. E geralmente quem defende melhor é a mulher. Fala pra gente um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro que a gente tem que Porque muita gente ainda não sabe o que é. desmistificar o ECA. Isso. Quem conhece o ECA errado. É. Tem que desmistificar isso. Falar assim, porque só ficam os defensores do ECA, que não coloca regras para essas crianças, para esses jovens, e tá tudo, né? Aí, olha como tá o nosso futuro. Gente, pelo amor de Deus, não faça essa frase, que vocês estão sem informação correta. O Estatuto da Criança e Adolescente é aquele que tem para enxergar que a sua criança, seu adolescente, tem que ter exatamente isso que você está falando. O quê? Acesso à saúde pública, acesso à educação pública de qualidade, acesso a poder ter uma profissionalização para ele poder sair desse, dependendo, né? Que aí a gente está falando da adolescência, para ir para o mundo do trabalho. É aquele que garante que se você tem um Estado que não está enxergando a criança, é aquele que garante, né, que a criança, adolescente e juventude tenha direitos. Ah, mas Juliana, se eu tenho ECA, eu não posso sentar a mão no meu filho, que também isso coloca é mentira, isso. Isso é palhaçada. Uma palmadinha palmadinha para educação é uma coisa, você não pode espancar uma criança. Exatamente. Né? Então, ele é para que você não espanque, para que você não tenha uma violência, para que você não coloque essa criança numa total desvulnerabilidade social, né? Então, é isso que é o ECA. Minha mãe já me acertou com cabo de vassoura e não me espancou. E olha, eu fiquei bom por nada disso. Ou senão você tava lá não sei onde, o chinelo chegou. E eu tava aprontando, que eu tava saindo da escola e não tava estudando. E agora, chinelo de mãe, pelo amor de Deus, faz coisa curva. que é melhor, é o míssil mais teleguiado que existe nesse mundo. Mas não não pode ter abusos. Exato. E eu acho que os direitos de todos, a gente precisa parar com esse negócio de igualdade também. O negócio é equidade, né? Exato. Porque esse negócio de igualdade, às vezes, traz mais desigualdade, né? Muito mais, não adianta você dar o mesmo direito de uma criança que tem lá o pai bilionário para dar para uma criança que não consegue 2 refeições no dia, né? Exato. Então, o ECA é para isso, é para enxergar quais são as políticas que a gente precisa ter e dentro da legislação que eu posso usar isso juridicamente para acontecer, usar isso no orçamento para realmente acontecer, para que as crianças não fiquem... Vou dar um exemplo. Hoje a gente está vivendo numa sociedade que está empobrecida. Sim. Né? Eu percebi que nesses últimos 3, 4 anos, né, 3 com muita mais força, que é você ver criança na rua. Verdade. E o ECA já tinha que ali se organizar, que essa criança não pode estar na rua. O que está acontecendo? Né? O sistema Cadê a sua família? Cadê a sua família que não está desestruturada? Então, o ECA, ele precisa ser mais... ele precisa conseguir avançar mais, né? É como a Maria da Penha. É como a Maria da Penha. Não adianta ter, tem que executar. Tem que executar. E hoje a gente acaba tendo a leitura errada do ECA. E outra, redução da maioridade penal. Isso é um tema polêmico, né? Eu não sou favorável à redução da maioridade penal. Eu acho que porque a gente tem que, eu não tenho que dar prender condições de educação, de prevenção. Né? Exato. A criança está no lugar certo. Hoje, isso a gente vive num maior número de encarceramento. E quando você vai olhar o histórico, e a maioria deles são negros e negras, né? E quando você vai olhar o histórico daquela criança, o histórico daquela família é recorrente. Por quê? Porque não teve oportunidade. Quando você tem oportunidade, quando você tem acesso, você consegue reorganizar, inclusive, as vidas. Então, podemos falar um exemplo? As cotas. Sim. Quantas vezes a gente já não ouviu que foi a primeira geração da minha família a ter direito a entrar numa faculdade? Verdade. Então é isso, a gente tem que equilibrar as coisas da política pública. As pessoas não são ruins porque elas querem. Não. Às vezes é necessidade de sobrevivência. E a vivência, ela não achou, ela não viu gerações de família não sabe que existe outra oportunidade porque nunca foi dada. Sim. Ela nunca conseguiu olhar por um outro, né? não conhece um outro mundo. Então isso é muito importante a gente falar. As pessoas passam por processos que a gente... porque é vagabundo. Porque usa droga porque é vagabundo. Gente,
É uma doença. Não é isso. É uma dependência química. Química tanto de álcool quanto... Não. Enfim, já estou viajando para outros lugares. Não, mas é essencial. E, inclusive, até vou esticar um pouco essa questão com a questão do conselho tutelar, né? Que é um conselho que a sua síntese é para ter... o seu papel é na proteção dos direitos das crianças, é na eficácia do ECA, e que, infelizmente, ainda também não está sendo usado da forma que tem que ser usado. Muita gente só quer ali, é um degrau político, né? E que não acontece como deveria acontecer. Qual que você acha que é o papel mesmo do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar tem que fazer a defesa da criança, né? O ECA, ele tem que conhecer o ECA. Mas eu ouço o Conselho Tutelar que tem falado que tem que acabar com o ECA. Eu falei, meu Deus... O que é que está acontecendo? Ou que usa o fundamentalismo religioso para poder... e eu não estou dizendo que eu ouvi falar, estou dizendo de leituras de autos, de conselheiros... Sim, a gente que a criança foi abusada sexualmente, criança, bebê, né? Então, que a gente faz um núcleo de oração, manda para a igreja porque está incorporada com o demônio. E a criança continua no mesmo... ciclo de violência. Você está prevaricando. Como assim? Tanto que esse prevaricou e foi preso. O demônio, né? É aquele que está ali abusando da criança, não é? Então, enfim, a gente... Existem várias formas. Para lembrar também, gostaria que a deputada falasse, que existem várias formas de abuso, né? Não é só... A gente fala de abuso sem pensar no sexual, mas o abuso psicológico é muito grande. Muito abuso grande psicológico, abusos de humilhação, que tem um nome psicológico, enfim. Então, tem vários tipos de abuso que passam por essas crianças e muitas vezes as mães... Qual é o número maior de crianças violentadas? Vem de onde? Vem de casa. Sim. Ou de pai e mãe, a gente também tem essa coisa, ou de alguma ente da família muito próximo. Então, isso é dado, não é dado, né, de real, estatístico, né? Então, conselheiros tutelares, eles são aqueles que vão enxergar qual que é o problema daquela criança e eles vão pensar políticas públicas. Eu fico impressionada quando o conselheiro não tem entendimento do poder que ele tem. Ele tem o poder de falar assim, opa, peraí, eu tô precisando de educação aqui. Cadê as creches? Por que a creche não tá conseguindo colocar essa criança? Opa, Secretaria de Educação, olha aqui, tá faltando vaga. O que é que tá acontecendo? Às vezes eles olham caso a caso em vez de olhar também o todo, Exato. Né? Eu falo que o poder de conselheiro tutelar é muito parecido com o da vereança. Sim. Se eles tivessem entendimento... Na verdade, se parar para pensar, é maior. É maior, porque pode... tá dentro de um estatuto, tá dentro de um... né? Então, o conselho tutelar é aquele que enxerga o problema, né? Da sua comunidade, mas é aquele que busca tanto o judiciário quanto o executivo para poder fazer a sua função. Outro exemplo, é aquele assim, bom, determinada comunidade está tendo muita relação de abusos, de qualquer abuso para a criança. O que é que está acontecendo ali? Sim. Aí ele vai conseguir enxergar que é uma comunidade que está num espaço de uma vulnerabilidade total. Então, tem que acionar assistência social, saúde, todas as outras políticas para falar assim, olha, a gente precisa fazer um trabalho aqui. Porque aqui está tendo muito... Não resolver o problema de uma criança ou de outra. Tem que ver o todo e ver o que está acontecendo em volta para criar políticas públicas para isso. E dentro do ECA, como é que é abordada a questão do trabalho infantil? É muito forte. Porque o trabalho infantil voltou, né? Com muita força, por sinal. Mas ele é aquele que fala assim, olha, a idade dessa criança não é a idade de trabalho. É a idade de aprendizado. É de brincar. É da primeira infância que a gente fala, quando eu falo aprendizado é tudo, né? Porque o aprendizado passa pela educação, mas passa pelas brincadeiras, passa pelo lazer da criança, passa pelo descanso sério da criança, pela alimentação adequada da criança. E isso é o que eu falo sobre... Para que lá na frente a gente não tenha um adulto, né, violento, não tenha um adulto
com problemas, né? Porque toda criança, a gente sempre, né, na psicologia a gente fala, às vezes o adulto, ele tem traumas da sua infância. Então, conforme a sua infância, né, for melhor, for de atendimento, for de acolhimento, for de humanização, melhor você vai conseguir enxergar o mundo. Então, óbvio que isso não acontece no nosso Brasil, né? Sim, claro. A gente passa por isso várias violências. equidade, né? E a relação do porque você pode entender que ainda a gente tem muita gente que fala assim, não, imagina, tem que trabalhar. Vai ser boa gente, boa pessoa se estiver trabalhando. Gente, não é assim. O trabalho é para frente. Agora é para conseguir organizar a vida educacional, pessoal, para poder mesmo trabalhar. Entender o que é o trabalho, né? Porque você tem uma relação hoje das pessoas que conseguem fazer a vida na internet e daqui a pouco estão mostrando, né? Como é que falam aí, Eric? Estão ostentando, e aquilo não é o trabalho, e aí a gente vai falar, né, também sobre a questão cultural também. Você vê, eu tenho ficado impressionada, eu falo que a cultura starta a consciência, pro bem e pro mal. Sim, claro, né? Claro. Mas você já tem ouvido... Mas o maior número é pro bem, né? Mas você tem ouvido uma boa parte de algumas músicas absurdas, diversos. Isso aqui eu sempre... E é uma coisa que fala assim, gente, outro dia as crianças estavam lá em casa. E não é falando de censura, não. Não, falando de conceito. Conceito, consciência. Outro dia tava... minha filha fez... meu marido fez aniversário e aí chamamos todo mundo para ir lá bater um parabéns, né, conversar, enfim. E aí minha filha tem 17 anos, né, e eu tenho um de 9 e um de 17. E aí veio todos os amiguinhos e amiguinhas da escola, tal. Amiguinhos e amiguinhas é ótimo, né, se ela não estiver ouvindo isso, vai... Ô mãe, pô. Mas veio ali o ciclo de relação delas. Eu não sei o que aconteceu, a playlist passou por pulou. E aí começou uma música que falava, né, colocava a mulher numa situação muito constrangedora. Aí eu, tipo, Maria Clara! Que ela... o playlist mulou, eu não sei o que aconteceu. A mulher é minha, mãe! Mas foi muito interessante, porque foi um debate que, por conta, acho que da minha reação, com aqueles jovens. E eu falei assim, aí eu fui lá, falei assim, mas vocês gostam desse tipo de música? Não, tia, ainda não me chama de tia, né? Bom, enfim, não, tia, esse tipo de música não. Eu falei assim, vocês têm consciência dessa música, que é uma música violenta contra as mulheres, que incentiva, que isso, que aquilo, outro. Aí veio 2 ou 3, tia, é só música. Eu falei assim, mas é uma música que influencia, né? Então, presta atenção nisso. Então, eu acho que culturalmente a gente tem que trabalhar para startar a consciência das pessoas para o bem, para entendimento que a gente tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Não adianta, né? Agora, eu queria que você desse aqui não sei se você fala que ensinar ou não, mas se você nos ajudasse a ver sinais, né, para a gente nos atentar quando existe o abuso infantil, né? Tem alguns sinais que são claros, tal, e que às vezes a gente não percebe, né? Ou às vezes a gente não quer perceber também, né? E como que a gente pode denunciar isso, deputada, por favor? Olha, você tem que sempre observar a criança, né? A gente tem vários tipos de violência e agora nós temos tido um problema que está sendo recorrente, que as pessoas não estão enxergando, e eu tenho tido um processo em casa, que são a relação dos transtornos, né? TDAH. Um aumento muito grande, né? De vários tipos de transtornos e problemas psicológicos enormes, né? E principalmente nessa era pós-pandemia para as crianças, né? Para todo mundo, mas em especial para crianças. Então, a gente tem várias formas de visualizar quando uma criança é muito agitada e não tem limite. Às vezes ela é muito agitada e não tem limite, não é porque não tem uma correção. Outro dia fui entender isso, né? Que tem um transtorno, transtorno do... A criança vê o adulto como um inimigo
Tem um nome específico para isso. Mas a criança, TOD, chama. Transtorno, pesquisa aí pra gente poder. O que significa isso? Eu achei assim, gente, isso daqui tá se falando, você vai enxergar muitas crianças com esse problema, que é aquela que te desafia. Desafiador de oposição. Transtorno desafiador de oposição. É verdade. Que te desafia. É um transtorno, aí, ó. Que te desafia. Então, óbvio que tem que ter vários diagnósticos. Tem Sim. aquele que te desafia porque está mal educado mesmo. Educada. Tem aqueles que estão mal educados mesmo, mas tem uns que tem isso. Então, conforme você vai desafiando, o adulto, ele vê como desafio. Então, transtorno infantil caracterizado por comportamento desafiador, desobediente de figuras e autoridades. A causa do transtorno desafiador de oposição é desconhecida, mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Olha aí. Aí você fala assim, gente... Tem que ter o diagnóstico, tá? Sim, Porque senão aí daqui a pouco muito todo mundo aí, vai minha falar... avó, minha mãe tratou de outro jeito. De outro jeito também, né? Mas é que tem coisa que a gente ainda não conhece. Não sabe. Então, o próprio TDAH, de a pessoa, tipo, você tá falando com ela 20 vezes. Olha, meu filho tem TDAH. Luiz, vai fazer tal coisa. Aí ele tá em um outro mundo. Aí você fala, Luiz, vai fazer tal coisa. Às vezes você fala assim, Luiz! Aí fala, cara, você não tá prestando atenção, não sei o quê. E aí, sabe quem descobriu que precisava fazer um diagnóstico? A escola. Olha aí. Foi a escola que descobriu. Falou assim, vai nesse caminho aqui, porque você... Então, a gente ainda tá no diagnóstico para saber qual que é a coisa. Mas é isso, assim, às vezes as pessoas perdem o foco. E a gente não sabia nada de diagnóstico, achava que a pessoa assim, isso aí é bobão, né? Puta, não tá falando. Então, isso é uma coisa interessante. Então, precisa enxergar isso, precisa enxergar... uma mudança de uma hábitos. mudança de hábito, uma mudança quando a criança é muito quieta, quando a criança é muito assustada, né? Quando a criança... Então, tem várias formas de você enxergar. Se a criança tá com... mudou, presta atenção, alguma coisa aconteceu. Às vezes pode ser que tá mudando a fase da AD, isso também acontece, Gostou né? de uma princípio de um adolescente. De uma amiguinha e acabou o amiguinho deixando bravo e tal. Então, mas qualquer mudança numa criança tem que ser... E qual que é o problema de a gente às vezes não enxergar? A gente corre, acorda cedo, vai tomar banho, faz o que precisa fazer, dá um beijo no filho. Agenda, mas a gente não põe o horário de... Dá um beijo no filho e na filha, vaza. Chega que hora? Quando eles estão dormindo. Então, quando você vai, tipo, entender o que está acontecendo, tipo, já chegou no limite. Aí, então, precisa enxergar. E tem muita coisa que, às vezes, a família não consegue enxergar. Por quê? Porque aquela família também está com problema. Então, não enxerga. Quem enxerga... Muitos já passaram por aqui, para aquilo é normal. É normal. Não? Quem enxerga é a escola. Quem enxerga, conselho tutelar, quem enxerga é outras pessoas que, às vezes, pode dar algum toque. Então, é necessário observar. A criança... Todos nós somos pai e mães de várias outras crianças. Sim. Né? Não é só os nossos. Porque tem muita gente que fala assim, não, meu filho é meu. Nós vivemos em sociedade, gente. A gente tem que enxergar o que está acontecendo, né? Então, somos filhos e filhas, nós temos muitos filhos e filhas. Né, porque os nossos exemplos não valem só para os nossos filhos, valem para todos que estão nos vendo, né? Exato. Crianças, por isso que é tão importante política pública. Porque no espaço de política pública as pessoas conseguem identificar o que tem numa sociedade. Deputada, vamos terminando aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta, que essa não tem como sair além da minha pergunta final, mas eu tenho uma pergunta aqui, porque não dá para não falar desse governo absurdo do Tarcísio, né? A água é um produto estratégico, de extrema necessidade e é um produto que a gente tem em abundância, mas que a gente tem que cuidar, né? E a expansão do serviço sempre se deu pelo investimento do Estado. Exato. Porque é um produto de necessidade, de primeira necessidade. Qual que é o impacto de uma privatização da Sabesp para o consumidor, para o trabalho, para os investimentos? Quem ganha? Quem perde com isso? Vamos falar de Enel? Por favor. Pronto. Enel é uma coisa maravilhosa. A Enel, vocês pagam as suas contas de luz e subiram para quanto?
né? Triplicou, né? Quadriplicou. E não melhorou nada. Não é só a Enel, as linhas de trem, de metrô, que eu nunca vi, olha, desde a minha infância eu nunca vi descarrilhar um trem, um Nunca metrô. vi também. Nunca vi, e agora parece que é uma coisa natural. Exatamente. Aumenta, né, o lucro e principalmente quando o Bolsonaro privatizou. A empresa é de onde, gente? A empresa da Enel. É do Brasil? Não, desculpa. É francesa. Né? Os investimentos, dinheiro, lucro vai lá para a França. Você mora na França ou você mora no Brasil? Né? Então, a privatização é isso. Né? E quem privatizou a Enel? Governo Tarcísio. Né? Governo Bolsonaro, que eram os dois, um ligado ao outro. Então, é essa cabeça do lucro, mas não é um lucro para o povo brasileiro. É um lucro para é o pior ainda. Os países de primeiro mundo. Ai, que situação que a gente vive, misericórdia. Então, olhando a Enel, é o que vai acontecer com a Sabesp. Ah, mas Juliana, eu mesmo pagando a Sabesp hoje, falta água no meu... Óbvio que vai faltar, gente, porque nós estamos vivendo uma crise ambiental. Se a gente não entender que essa crise climática, essa crise ambiental que a gente está tendo, daqui a pouco não vai ter água, não vai ter alimento, não vai ter luz, não vai ter apagão. Não vai ter oxigênio. Não vai ter oxigênio, nós vamos morrer. Nós somos a última geração que pode ainda fazer alguma coisa pelo mundo. Não é pelo Brasil não, tá? É pelo mundo. Porque aqui ainda temos um pouco de capacidade do oxigênio, né? Sim. Mas está acabando. Por quê? Porque o governo Bolsonaro fez um genocídio, não sei nem se é essa palavra, acho que fez entregou. Um genocídio ambiental. Exato. Genocídio ambiental. Entregou as terras indígenas, ele entregou, né, tudo aquilo que ele pôde para a mineração e para o minério, para a mineração e para os espaços do agropop. Quer dizer, eu vou ter lucro em cima da destruição do meio ambiente, da humanidade. Nós estamos destruindo a humanidade, essa que é a realidade. Sim. Então, voltando à pergunta, né? A gente não pode entregar, né, a Sabesp, que é um patrimônio nosso, é um patrimônio do povo brasileiro, da cidade de São Paulo, enfim, do estado de São Paulo, e a gente tem visto que outros lugares que privatizaram estão retomando para voltar para a empresa pública, porque tiraram rios de dinheiro e... O caso da Enel é bem claro que assim, era para ter investimento para melhorar. O que eles fizeram? Demitiram 70% dos trabalhadores. Aí você precisa de um conserto na cidade. Não tem trabalhador suficiente para atender. Não, você não sabe com quem fala. Você não sabe com quem fala, porque... Fala assim, não vai lá no posto, que é lá no posto reclamar para quem? Aí você chega lá, eu tô falando porque eu passei por isso. Eu não me identifiquei. Tá falando do povo de São Paulo aqui, o povo de São Paulo passou aí quantas horas aí? Sem luz. Sem luz. Aí você reclama pra quem? 5 dias, né? 5 dias aí sem luz. Aí você reclama pra quem, fala com quem. Aí chega lá, não é comigo. Eu fui umas 2 vezes. Parei tudo, fui lá, falei assim, olha, minha conta de luz tá vindo muito alta. Nós não usamos tudo isso, tá acontecendo alguma coisa, vocês precisam ir ver. Não, olha, eu vou receber aqui seu protocolo, mas não é comigo. Aí você ia lá na segunda, na terceira, e falou assim, gente, cadê o gerente desse lugar? Não tem gerente, é tudo por e-mail. Fala assim, e como eu reclamo com o e-mail? Porque o e-mail me devolve falando assim, não é comigo. Aí tive a oportunidade de estar com o presidente da Enel lá em Brasília. Depois que aconteceu tudo isso, a bancada do PT foi, os deputados federais falar, porque, né, que vocês precisam... O que está acontecendo? Vocês têm que investir. Gente, eu incorporei a Dona Maria, que fala... Assim, eu tô aqui falando por milhares de pessoas, porque vocês são irresponsáveis. Falei uns 10 minutos. Chega os nossos... Eu sou a única mulher da minha bancada, né? Chega os outros deputados e falam assim, olha, eu nem preciso falar mais, porque a Juliana já falou tudo. Já falou por todos nós. Não, gente, para quem não entende, é muito simples. Você privatizou, é para lucro. É para lucro. Não é para serviço. Por isso que serviços essenciais têm que estar na mão do Estado. Saúde tem que estar na mão do Estado, educação tem que estar na mão do Estado, energia elétrica, água tem que estar na mão do Estado, porque não tem que ter lucro nisso, tem que ter o abastecimento, tem que ter o fornecimento. Privatizou, é lucro. Exatamente. É lucro. Exatamente. As empresas não estão fazendo errado. A Enel, desculpa, a Enel não está fazendo errado.
Ela recebeu isso, conseguiu privatizar e ela está fazendo o que ela ia fazer de qualquer jeito. Ela está tirando o lucro dela. E, infelizmente, como a deputada falou, ainda está levando o lucro ainda para fora ainda. Né? E para um país que já tem suas condições e que não precisa tirar mais condições da gente, não. Para encerrar, nobre deputada, Vossa Excelência, se hoje Juliana Cardoso, deputada federal, pudesse entrar numa máquina do tempo e pudesse falar com a Juliana Cardoso de 18 anos, o que a deputada falaria para aquela moça de 18 anos? Ai, meu Deus, não, essa eu não vou responder ao vivo. Gostei da resposta. Bom, vamos pensar. Eu acho assim, eu costumo dizer que se eu tivesse a experiência que eu tenho agora, quando eu iniciei o meu mandato, eu com certeza conseguiria ter aproveitado muito mais as oportunidades de fazer coisas mais concretas. Não perderia tanto tempo, né? E isso é com o tempo, porque você vai aprendendo, tem né? jeito, Você né? vai aprendendo a cada tempo a se organizar melhor. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje e pudesse voltar, eu acho que eu tinha conseguido, né, trabalhar muito mais evidente para as coisas que eu acredito, que é a libertação da classe trabalhadora, né, que é a libertação das mulheres, para que a gente não tivesse infelizmente, tantas mortes, né, tanta forma horrível que a humanidade não tem sido solidária uma com a outra, primeiro, e segundo, a gente, acho que fechava, né, portas para esse tipo de violência que está tendo hoje nas escolas, por exemplo, né? Eu acho que foi implantado um tipo de violência, um tipo de ódio que parece que é normal, né? É óbvio que a gente não consegue fazer tudo, mas eu sou uma que poderia, né, ter aproveitado melhor. Mas sou feliz das coisas que eu já fiz, né? Hoje eu estou como deputada federal, tenho aprendido muito na Câmara, aprendido muito com outras tantas, né, pessoas que eu falava assim, nossa, Benedita da Silva, né, a nossa Maria do Rosário, Érica Cocai. Então, quando você enxerga aquelas mulheres ali, né, mulheres do PSOL também, como a própria Sâmia, que ontem eu tive a oportunidade de dar um abraço que eu queria nela, né? A gente chorou junto, porque ali a gente como a gente é muito atacada, a gente acaba se estando mais próximas umas das outras, né? E fortalecendo uma das outras. Então, eu tenho ficado muito feliz nesse espaço que estou e, ao mesmo tempo, ajudado o presidente Lula a conquistar espaço para a gente poder voltar para o Brasil e dizer, olha, estamos reconstruindo, vamos continuar reconstruindo e eu espero que o presidente Lula, junto com a gente, nessa pilar que nós somos para ele, nessa base de governo, possa fazer um Brasil de quando ele e Dilma deixaram, né? Um Brasil para o povo, que as pessoas tinham orgulho de ser brasileiro, forte, né? Povo, né? Tinha orgulho de ser brasileiro, tinha orgulho. E contra todas essas mentiras, né? Que quando o povo está andando, quando o povo consegue caminhar, o Brasil consegue caminhar, aí, né, o pessoal, que eu costumo dizer, o pessoal do primeiro mundo, sabe, aqueles que se acham muito, né, Estados Unidos, né, quando eles veem que a gente está começando a conseguir andar sem precisar deles, aí eles fazem algum jeito para poder barrar. Sim. Isso não é só no Brasil, é só a gente olhar as guerras. Isso é verdade, completamente verdade. Gente, agradeço enormemente Vossa Excelência, deputada Juliana Cardoso, essa mulher maravilhosa, já era fã de você e agora, depois dessa conversa pessoal, sou mais fã ainda. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito por todos nós, pelas bandeiras que você defende. E para mim falar com a Juliana Cardoso ou para ver o trabalho da Juliana Cardoso, como é que eu faço? É só entrar nas redes, aí você põe lá, Juliana Cardoso Política, aí você vai achar meu Instagram, tudo que eu não sei de cabeça. Juliana Cardoso, você vai lá. Juliana Cardoso, _PT. Mas, esse é um assessor bom, viu? Os meus aqui, que às vezes eu pergunto as coisas, os caras falam, também não sei. Essas respostas é melhor que a dos meus. Mas coloca lá, Juliana Cardoso Política, que você vai achar. Agora, para telefonar, meu telefone, né, é 11
97339-8022. Mas, Janiana, por que você dá seu celular? Gente, eu sou uma pessoa pública, a gente tem que dar os nossos telefones, a gente tem que conversar. Se você for procurar lá, você vai ver o telefone do gabinete, mas esse é meu número, 11-97339-8022, eu tenho ele há mais de 20 anos. Ô, louco, aí, tá vendo, gente? Né? Gente, e muito obrigado mais uma vez, tanto a deputada quanto a sua assessoria aqui, que maravilhosa também. Eu tô até pensando em se a gente fazer umas trocas aí, porque os meus assessores aqui estão meio parados. Ó, isso. Nada, esses moleques são maravilhosos também. Então, gostaria de agradecer... Deixa eu só, antes, eu queria muito agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, dizer a importância, né, que você tem para poder organizar isso que a gente pensa. Tem um movimento sindical, mas o movimento sindical é para quê? É para organizar a classe trabalhadora, é para pensar nos nossos direitos, e ela vem numa composição de direitos de política pública. Sim. Então, a gente se esbarra, se encontra na luta, na caminhada, mas eu acho que você tem feito um papel muito importante, você e sua equipe, né, um papel muito importante de esperança, né, de reconstrução. Então, pode contar comigo também. Eu sei que demorou muito para a gente poder conseguir fazer esse bate-papo. Eu estava ainda nessa imersão mesmo da Câmara Federal, mas agora estou aqui, estou para a luta, estou para ajudar e vamos trabalhar, né, porque o ano que vem aí tem eleição, né, 2024. Muito obrigado pelas palavras, fiquei até emocionado, de verdade, muito obrigado mesmo. Para você que ainda não está nos acompanhando, não está nos seguindo, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Gente, muito obrigado mais uma vez, deputada. E um enorme beijo para todos e todas. E todes. E todes. Tá bom.